Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Bom, seguindo o nosso curso de Engenharia Reversa Online, Zero, a gente falou já sobre arquivos, né? E agora essa aula vai ser uma aula rápida sobre arquivos binários. O que acontece? A gente estudou, né, como é que, o que de fato define um arquivo. No entanto, a gente sabe que tem uma coisinha chamada tipos de arquivos, né? Então, arquivos do tipo, sei lá, imagem, arquivos do tipo texto, foto, música, né? Mas antes disso a gente vai falar a gente vai focar num arquivo específico, né, numa aula, em aulas mais para frente, que são os arquivos executáveis, mas antes de chegar neles a gente vai falar de arquivos binários. Então é o seguinte, ó, se eu tenho um arquivo, já sabemos o que é um arquivo, né, mas o conteúdo dele influencia em várias coisas. Então assim, ó, eu vou criar um arquivo aqui que tem um conteúdo, sei lá, o meu nome, né, eu vou chamar de arquivo.txt. Como eu falei, a extensão, né, eu falei na aula passada, a extensão não significa nada, né? E vou visualizar o conteúdo dele aqui com o visualizador Hexa, né, o hexdump. Beleza. Esse arquivo aqui, então, o conteúdo dele, ó, ele é um arquivo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bytes. Isso vai confirmar se a gente olhar com o WC do Linux, né, que conta, o -c ele conta os caracteres, né, os bytes, ou se a gente usar, por exemplo, o ls, né, tá lá, 9, 9, beleza? Então é um arquivo de 9 bytes. O conteúdo dele, na realidade, é esse aqui, ó. Tá? Esse é o conteúdo dele. Aqui está em hexa, né? Poderia estar em qualquer outro sistema de numeração, a gente já estudou isso na aula de sistemas de numeração. Mas esse é o conteúdo do arquivo. Então, um arquivo de 9 bytes com esse conteúdo. Ó, veja bem, se esse arquivo, né, se esse byte aqui, esse primeiro byte 66, e assim como todos os outros, poderiam ser expressados também em binário, eu posso dizer que esse é um arquivo binário? A resposta é sim. Né? Esse é um arquivo binário. No entanto, na realidade, então, assim, todos os arquivos são binários. Né? Se o arquivo se ele tem mais que 0 de tamanho, ele pode ser, o conteúdo dele pode ser expressado em binário, né? Daria para dizer que todos os arquivos são binários. Só que esse conceito não é utilizado assim. Quando você ouve ou lê, né, arquivos binários, normalmente os autores, né, as pessoas que estão falando de arquivos binários, estão falando de programas. Por que programas? Apesar de todos os arquivos serem binários, todos os arquivos vão ter dados dentro, é comum associar arquivos binários a arquivos que contêm código, ou seja, programas. São programas, né, que contêm bytes, né, que são códigos para um microprocessador específico, para uma arquitetura específica. Não é o caso desse arquivo aqui. Esse é um arquivo aqui que tem bytes que são texto, que a gente vai estudar na próxima aula. Mas arquivos binários são arquivos, então, que têm código. Sendo assim, né, se eu criar aqui um pequeno código, né, aqui include stdio.h, vou criar de uma vez só aqui, main f oi para arquivo.c. Agora eu vou editá-lo. Saiu um pouco, vou ajeitar aqui, só para melhorar. Pronto, vou colocar o retorno aqui também. Esse arquivo, arquivo.c, né, de novo, né, ele em si, o fonte, né, é um arquivo que tem todo esse conteúdo aí, tem todos esses bytes, né. Então ele tem aqui 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 em hexa, né, é o tamanho dele. 46 em hexa. Que dá em decimal 71.
Beleza? Então esse é o arquivo, também seria um arquivo binário, mas de novo, só falei isso para que esses arquivos são binários só para ilustrar, só para você entender o conceito. Mas na prática, né, se houvesse uma prova, sei lá, uma coisa assim, esse é um arquivo binário? A resposta é não, porque o conceito de arquivo binário não é utilizado assim, tá? É utilizado por um programa. Então depois a gente fizer um programa dele aqui, chamar de arquivo.c, que eu vi. Eu coloquei errado o std, faltou o d. O d, beleza. Agora eu tenho um arquivo chamado arquivo, né, que é o resultado da compilação. Né? Então esse arquivo, vou até jogar um pipe pro leste, que eu sei que vai ser grandinho, tá aí, né? Ele é bem maior. Esse cara aqui sim, né, a gente chama de arquivo binário, porque agora ele é um programa, ele tem instruções. É a mesma ideia, né? Ele tem vários bytes, assim como todos os outros arquivos que existem. No entanto, que não sejam de 0 bytes, né? Ele tem bytes, né, que podem ser expressados em binário, em hexa, em decimal. Nesse caso aqui, o hexdump já expressa em hexadecimal, certo? Então, ele também poderia ser chamado arquivo de binário, mas como eu falei, a ideia é que esses arquivos sim sejam binários. E, inclusive é por isso que um programa, né, quando você vê no file system do Linux, né, na hierarquia, os arquivos binários, os programas, né, ficam dentro de /bin, né, ou os programas do usuário, né, /usrbin, né, do root, que é o superuser, então é sbin, são os binários do root e por aí vai, que só o root pode utilizar. Então, assim, arquivo binário é de fato o que a gente entende por programa, né? E programa, eles têm um formato específico, né, que a gente vai aprofundar, né, umas 2 aulas para frente, mas eles têm um formato específico, que é o seguinte: toda essa estrutura aqui, ó, toda essa estrutura do arquivo, né, ela tem uma razão de ser. Né? Você vê aqui, ó, eu escrevi, olha o código-fonte desse arquivo. Ele tem aí 2 linhas, né, sei lá, se contar todas as linhas, se a gente fosse contar todas, eu posso usar o NL aqui para isso, ele tem 6 linhas. E ele gerou um arquivo com todos esses bytes aqui. Ó. Um monte de texto, por exemplo, olha esse texto aqui, um texto, né, lib, c, gemon, não sei o que, um monte de texto aqui que não fui eu que coloquei, ó, tá vendo? Todo esse programa aqui foi gerado, né, pelo compilador, o processo de compilação mais link edição, que é o linking, né, que é o linker que fez. Então todo esse programa aqui, de agora, né, quase 7K, né, 6.696 bytes, quase 7 kilobytes. Se a gente usar o ls aqui com a opção H, para ele dar o tamanho human readable, né, legível por humano, que ele chama, por isso "-h", vários comandos do Linux têm a opção "-h" para fazer isso. Né, o df faz isso, né, df-h. Ele coloca isso, tá vendo? 32 GB e tal, 397 MB. Se não usar o H, ele coloca tudo em bytes. Aí você fica igual um louco, entendendo. Né? Bom, e o ls-h aqui tá lá, 6.6K. Então, assim, incrivelmente maior, claro, né? Porque ele ganhou um formato. No caso do Linux aqui, os binários do Linux tem um formato chamado ELF, né? E a gente tem até um programinha chamado readelf. Eu vou explicar em detalhes, né, o que são esses formatos com mais detalhes, né, em breve, em aulas futuras. Okay? E ele faz uma interpretação de cada grupo de bytes dentro desse arquivo. O readelf aqui interpreta de uma maneira. A gente vai aprofundar nesses conceitos aqui. Mas o que é preciso entender para essa aula é que esses são arquivos binários, beleza? Esses são arquivos que são
programas. Em geral, a parte mais importante desse conceito, deixa eu ver se eu tenho um ASME aqui. Tem. A parte mais importante desse conceito é entender como esses arquivos binários, como esses programas são divididos. Tá? No caso de programas, tanto o ELF quanto o PE, que é o que a gente vai estudar para o Windows em breve, eles são divididos assim, muito basicamente. Aqui tem várias outras divisões, eu vou falar das principais para essa aula. Tá? Eles são divididos em duas seções principais, né, que é uma seção, arquivo binário em geral, né, arquivo executável. A gente pode também usar como sinônimo arquivo binário e arquivo executável, ok? Lembrando que, né, todo arquivo tem dados, então todo arquivo seria binário num conceito mais puro, mas no Linux o pessoal chama de arquivo binário os executáveis, ok? Ó, só para deixar isso bem claro, se eu fizer isso aqui, ó, né, pegar dados randômicos, né, eu quero, sei lá, 1 mega de dados randômicos, né, para um arquivo randômico 1 mega, beleza? Criei um arquivo de 1 mega, 1 milhão de bytes, certo? Aliás, 1 milhão de bytes aleatórios. Vamos dar uma olhada nele, né? HD, randômico 1 mega, vou dar um... Vou pedir para o HD me mostrar só os primeiros 32, porque tem 1 milhão de bytes, né? Ops. Menos N. Pronto. Os primeiros 32 bytes desse arquivo são isso aí, tá vendo? FA29586. Legal. Né? Que tipo de arquivo é esse? Posso até tentar com file, tentar identificar. Né? Data. Né? Poderia ser também ele dizer assim, ó, binary data. É um arquivo binário. Né? Sei lá o que é. Inclusive em jogos, em coisas assim, quando tem dados, um arquivo de dados, né, binários por algum motivo, não é difícil, não é impossível você encontrar esse arquivo com um nome tipo assim, sei lá, map, que é o mapa do jogo, .bin, entendeu? Um arquivo binário, são bytes lá dentro que só vão fazer sentido para quem lê, ok? Ou, com mais assertividade ainda, eu diria, map.dat, que vem de data, que são dados, ok? Aí não deixa confusão mesmo, porque dados não são código, tem essa distinção, por isso eu mostrei aqui o ASME, né? Era esse que eu estava? Era esse? Bom, tanto faz. Uma coisa são dados, era o outro. Uma coisa são dados, outra coisa é código. Né? Apesar de ambos serem bytes, tudo é byte, né, na computação. Ambos são... É um byte, é um número. Mas para uns, né, para alguns certos números fazem sentido para um processador como código, outros não. Né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem um programa, que no C, criando um programa em C, como eu criei antes, isso não fica visível, né, no ponto de vista de código, do código-fonte. Mas em Assembly, que é o caso aqui, isso aqui é um programa em Assembly que faz uma função similar. É um printf, né? Ele imprime a string, aí, papo binário, no caso, na tela, e retorna 0. Isso aqui seria o return 0. Né? Para um assembly de 32 bits, utilizando o int80. Aí são questões do Linux, não precisa se atentar a isso agora. É uma coisa meio antiga, inclusive, mas é só para exemplificar. Essas duas seções. Tá? A primeira seção, inclusive no assembly a gente declara assim mesmo, com section, né, são uma seção do arquivo de dados, a gente coloca o que não vai ser código, ou seja, dados, números que vão ser utilizados para fazer algum cálculo, texto, né, strings de texto, que a gente vai estudar na próxima aula. Então está aqui uma string chamada papo binário, e por aí vai. São dados, né? Isso aqui calcula o tamanho da string. Agora, na seção de código, né, inclusive no Windows você encontra essa seção também chamada como code, né, na verdade em vários... É o compilador que decide, e o nome da seção, na real, ele é ignorado. Mas tem alguns programas que trabalham diretamente no nome da seção, assim, esperam o nome da seção de um jeito. O loader, né, quem vai carregar o binário, depois ignora, porque é só um nome mesmo. Mas, de qualquer forma, o padrãozinho é seguir, né, o ponto .data é a seção de dados, e o ponto .text é a seção de código.
né? Cuidado, porque isso aqui é texto, né? Aí pode parecer que ponto .text vai lá, não. Ponto .text substitui na sua cabeça como ponto .code, tá? E é uma convenção também o nome de sessão começar com ponto. Nós vamos entender isso com mais profundeza quando a gente analisar a estrutura do arquivo PE e do arquivo ELF em si, beleza? Não precisa ficar preocupado agora. Eu ainda estou dando uma diferença de arquivos binários, eu quero só que vocês tenham aí uma noção do que é um executável, por enquanto, para essa aula. Depois a gente ainda vai falar de texto, depois a gente volta e aprofunda mais em executável. Tá? É só porque depois senão o texto fica perdido na próxima aula, para não ficar perdido. Então tem uma seção de texto aqui e uma seção de dados, né? Isso significa que lá dentro do binário, né, quando a gente olhar com HD, por exemplo, o HD já é o compilado que veio do C, né? Em algum momento a seção de texto, né, ela vai estar de dados, ela vai estar aqui no lugar, e a de texto vai ser uma outra, entendeu? Os dados vão estar separados aqui por alguma coisa, né? Primeiro vem todos os dados, depois vem todos os códigos, que é o que tem na seção de texto, né? É realmente uma separação física, beleza? Dentro do arquivo. E aqui está a seção de código, tá? E aqui tem um código que faz um printf, entre aspas, né? Imprime na tela, e aqui tem um código que retorna 1. Né? Por que esse código é isso? Não se preocupe agora, a gente ainda nem começou a parte de assembly, a gente vai chegar lá, mas só saiba que isso é um arquivo, né, binário que está sendo separado. Então eu posso assemblar esse cara aqui com o NASM, por exemplo, espero que tenha ele aqui. Tem. NASM-elf 32 -o hello NASM, que é o hello.asm, elf 32. Pronto. Agora eu tenho um arquivo chamado hello NASM, né, que ele foi compilado pelo NASM, que é um assembler, é um compilador de assembly. Bom, ele já tem um formato, tem todo um negocinho aí legal, e ok, né? E aqui, ó, é o que eu falei, tá vendo? O texto papo binário está em um lugar, né? E o código está em outro. Você fala assim, mas em que outro lugar? Né? Onde é que está esse outro código? Né? Está em que ponto? Olhando aqui, tá? Não é tão simples localizar o ponto onde está o código. Ok? Mas está, né, não está junto com a parte de texto, certo? Aqui está o texto, né, e depois vem o código. O código vem, em geral, assim na sequência, se não tiver nenhuma alteração, né, e por acaso ele está exatamente aqui, nessa sequência. Então, essas instruções, esses bytes aqui significam o código. Inclusive o int 80 está aqui, ó, CD 80. Aquele 80 numérico está aqui, beleza? E por aí vai, tá? Só estou mostrando aqui, porque é o seguinte, não precisa entender isso aqui agora, a gente vai entender como é que as instruções funcionam, mas um arquivo binário é um executável, é um programa executável, né? Então ele tem a área de código num lugar, a área perdão, aqui é dados, né? Dados num lugar e código em outro. E tem várias outras seções também. Tá? Aqui por acaso estão os nomes das seções, ó, .data, .text, tem outra seção, .sh, srtab, .syntab, tá vendo? Tem outras seções aqui. Mas não se preocupe com elas agora, a gente ainda vai estudar o que são seções e coisas do tipo. Mas perceba que dentro de um arquivo, o que é legal dessa aula aqui? Dentro de um programa compilado, né, você vai encontrar, além de várias outras coisas, até porque esse programa aqui nem está linkado ainda, ele é só o código objeto, mas além de várias outras coisas, né, você vai encontrar os dados que foram utilizados para ele, né, foram utilizados nesse programa, nesse caso é uma string de texto que vai ser impressa, né, e você vai encontrar o código. É daí que em engenharia reversa vem a possibilidade. Né, e se eu alterar esses códigos aqui, eu altero o que o programa está fazendo. Concorda? Né, esse papo binário aqui, por exemplo, que ele está escrevendo, se eu fizer uma alteração aqui nesse papo, né, PAPO, por exemplo, ele vai escrever uma outra coisa. Né? O 50 é o P,
né? E a tabela em ASCII que a gente vai ver na próxima aula, que está em sequência, significa que o byte 51 é o quê? Né? Se eu fizer essa alteração aqui, ó, chegar aqui no byte 160, né, e mudar de 50, né, 50, esse P, para quê? Né, a gente vai ver que essa string vai mudar. Até se eu editar esse arquivo assim na caroça, sabe? Tipo, bem zoado assim, ó, com VI, nem é legal fazer isso, né? Mas com VI, pegar aqui e mudar esse P para quê, por exemplo, e salvar esse arquivo, né? Aquele papo binário lá, tá vendo? Virou o quê? Que é o 51, que é o que eu falei. Né? E se a gente linkar esse programa, né, e fizer ele funcionar e tudo, e executar, a gente vai ver que vai sair exatamente o que na tela. Eu acho que esse cara aqui não linka ainda. Né? Ah, ele já. Não, peraí, não é esse. É o Hello Nasm. Eu preciso linkar Hello Nasm 2. Ah, deixa eu vou linkar ele aqui para não, pra gente ver como é que isso funciona. É que eu não lembro a opção aqui do LD. Acho que é ARC. Que faz a linkagem. Achei. É o FI 386. Pronto. Hello Nasm 2. Aí, beleza? Então, quis mostrar aqui exatamente como é não se atentem a esse processo de compilação com NASM, link edição com LD. A gente vai estudar isso no futuro, fiquem tranquilos. Né? A gente vai ver isso no Windows também, a gente vai ver em outros pontos. Né? Então, por hora, né, fica um exercício aí de escrever uns binários assim, principalmente em assembly, tá? Mudar esses dados aqui, se você quiser entender, né, o que são, para você ver como é que isso fica, né, depois na hora de usar no HD. Né? Você pode, se quiser, linkar, né, e depois executar o seu binário para testar. Eu precisei dessas opções aqui porque eu estou num ambiente de 64 bits, né, e eu criei um ELF 32 porque o assembly é dependente da arquitetura. E esse assembly aqui, eu escrevi um assembly para 32 bits. Então tive que compilar para 32 e linkar para 32. Por isso eu precisei dessa opçãozinha aqui. E eu também, na hora de assemblar, né, de compilar, acho que vocês lembram, eu usei o NASM aqui, com uma opção "-f ELF32, tá vendo? Essa foi a opção com o NASM. Então fica um exercício de fazer, né, tanto em C quanto em Assembly, um Hello World, né, e olhar, por enquanto, com HD. Se quiser adiantar um pouquinho e já olhar com readelf, fica à vontade. Né? Mas olhar com HD só para você identificar, né, os tamanhos, os bytes, se acostumar, né, com essa estrutura de código num lado, programa do outro. Né? Se você adicionar aqui, ó, no hello.asm mais código, né, sei lá, você colocar aqui seu código, aliás, mais dados, né, dados, ok? E aqui db, que é uma são bytes, né? Você coloca os bytes que você quiser, sei lá, 45 aqui, por exemplo. Tá? E fizer a compilação aqui de novo, se a gente olhar o Hello Nasm, lá na área de
dados, ó, tem aquele papo binário, que é string, depois tem o 45 que eu botei. Ele vai para lá. Beleza? Então é isso que eu quero que fique bem claro e que vocês treinem, né? Criar alguns programas assim, tá? Colocar dados, né? Se quiser colocar código, mesmo que você não saiba ainda quais são os códigos, você pode mover, por exemplo, esse int 80. Não precisa, esse programa não precisa funcionar, né? Então se você botar um código aqui, sei lá, int 0x66, você vai ter que ver que esse código aqui, ó, vai ter que aparecer lá também, né? Olha lá, esse aqui é o int 0c. O int é uma instrução que, quando assemblada, vira o opcode, né, CD. A gente vai estudar isso no futuro, relaxa. CD, então é CD66. Então, assim, só para ficar claro que dados é uma coisa, código é outra. Esse é o básico de um arquivo binário. Quando a gente entrar no formato em si, ELF, PE, a gente vai estudar mais, beleza? Mas façam esses exercícios, comparem com arquivos, se você tiver um MP3, sei lá, vídeo, qualquer coisa, né, arquivos de outros tipos, imagem e tal. Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. A gente vai estudar outros assuntos assim, formatos de arquivo, e a gente vai ver mais coisas também. Mas tá vendo? Aqui são arquivos de imagem. Obviamente você não vai encontrar seções de dados e código. Não faz sentido ter código em arquivo de imagem. Então isso precisa tudo ficar muito claro, né? Por quê? Porque fatalmente, fazendo engenharia reversa, você não vai confiar em extensão. Vai ter programa que vai descomprimir código em memória e executar de lá. Vai ter programa que vai criar um executável em memória. Existe malware fileless, ou seja, que só coloca um binário em memória e já roda ele de lá. E quando a gente fala binário, você vai ter que lembrar que a gente está falando de executável, né, que é uma coisa que tem seções e tal. Tem um monte de zoeira que dá para fazer. As seções podem ficar overlapped, né, uma em cima da outra, sobrepostas e tal. Esse código e dados se misturar. Mas isso são assuntos que a gente vai tratar lá na frente. Um binário básico, aberto, puro, de boa, feliz, saudável, ele tem uma seção de dados, pelo menos, e uma seção de código, né, coisas separadas. E é isso que é preciso entender para o básico de arquivos binários, ou seja, de arquivos executáveis, né, o básico. O mesmo funciona para exe, tá, gente? A mesma coisa. Então, se você abrir o Windows aí, compilar com devcpp, porque seja um Hello World, né, você vai ver que ele também tem as seções, né, de código e de dados, né. Vamos ver se tem se tiver um exe aqui, ó. Aqui eu tenho o put, por exemplo. Tem um monte de coisa aqui, a gente vai estudar, mas ó, uma das coisas que já tem aqui são os nomes das seções. Tá vendo? Seção.text, seção.data. O nome, na arquitetura do PE, aqui na estrutura dele, o nome das seções vem primeiro e o conteúdo delas depois. Depois a gente vai ver isso com calma, tá? Mas o conteúdo onde tem os textos assim do put e tudo, estão separados do código. Por isso que a gente vê, não é incomum da gente encontrar um monte de texto, né, nesses arquivos binários, assim, nesses executáveis, um monte de texto junto, né, um do lado do outro, porque fica realmente organizado assim, né, dados de um lado, ok, código de outro, né. Deixa eu ver se eu acho algum texto aqui, sei lá, copyright, né, pega, tá vendo? Um monte de texto aqui. De um lado tudo é texto, né, tudo são dados. Em outro ponto do programa está o código. Né, isso é um arquivo binário. Não se preocupe se você não entender a estrutura deles, a gente vai estudar com mais calma em breve, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa aula, espero que vocês façam esses exercícios, né? Treinem isso, né? No Linux. Eu estou usando o Debian aqui, mas eu comecei o curso com o Ubuntu, tanto faz. Na verdade, todos os dois têm esses programas, né? Se não tiver o NASM, o NASM não vai ter. Você precisa instalar, apt install NASM, beleza? E aí você vai ter o NASM já instalado aí para você poder compilar com aquele programinha assembly, né? É só dar pausa aqui no vídeo e você reescreve isso daí e você vai ter o mesmo resultado. Tá bom? Bom, esse curso só existe porque vocês apoiam, então, por favor, né, apoiem
mentb.in/apoie, se torne um apoiador lá, a gente vai continuar lançando mais aulas desse curso. Ele vai chegar em momentos muito legais de engenharia reversa, vamos construir um conhecimento bem sólido antes de partir para a engenharia reversa em si, por isso o curso é do zero, né? Por isso ele é devagar, mas ele é sólido, não se preocupem. Tá? Eu poderia abrir um debugger e começar a engenharia reversa e todo mundo curtir, mas viajar na hora de fazer por sua conta. E é isso que eu não quero que aconteça, é por isso que eu estou indo bem devagar, né, estruturando conhecimento da base de baixo para cima, beleza? Quando a gente chegar no ponto de abrir um debugger e fazer engenharia reversa em si, com o disassembly debugger, a gente vai saber exatamente por que as coisas funcionam, né, daquele jeito. Por isso que a gente está estudando o binário na parte mais low level possível, né, olhando os bytes dele, seção de código, seção de dados. Estamos devagar, a gente vai chegar lá. Tá? Então esse curso só existe porque você apoia. Por favor, apoie. Né? E se curtiu, compartilha com a galera, dá um like aí no vídeo, comenta, diz o que achou e tal. Enfim, a gente quer ouvir vocês, tá bom? Beleza, então, um abraço, tchau, até a próxima aula e valeu! Ah, não esquece de se inscrever no canal, hein, e ativar a notificação, senão tu não vai receber a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.